capítulo começa com o Yuta irritado, dizendo que vai interferir na luta, e segurando a sua espada, ele começa a andar para fora dali, mas o Hajime diz que ele não deveria se meter, e na mesma hora, os dois começam a manifestar toda a energia amaldiçoada dentro deles, causando uma enorme pressão no ambiente, que entrega que uma luta entre os dois poderia começar a qualquer momento. Hajime diz que o próximo a lutar seria ele e não o Yuta, encarando o feiticeiro como se não tivesse nenhum problema em passar por ele antes. Hakari pede que o Yuta se acalme, pois o Hajime tem razão. Além disso, o Gojo havia dito que eles só poderiam interferir na luta se o sensei estivesse tão fraco quanto o Hakari e o Yuta, ou seja, que eles não deveriam interferir naquela batalha. Mas será que o Satoru não pode ter subestimado o Sukuna nessa hora? Eu diria que sim, e esse capítulo prova isso. Fala, fã de Jujutsu, Charles Barros aqui. Só lembrando que esse vídeo terá spoilers do capítulo 234 de Jujutsu, então continue por sua conta em risco. Vamos lá. Hakari diz a Yuta que alguém como ele não deveria se preocupar com pouca bosta, se referindo ao fato de que o Sukuna não consegue usar sua expansão de domínio sem descartar os Shikigamis, então bastaria ele e o Itadori apenas para conseguirem ajudar o Gojo. Maki diz que se alguém for mesmo interferir, esse alguém será ela, e fala que a garantia da segurança deles ali é apenas pela presença do Yuta, e que caso ele fosse pego naquela batalha, sabe-se lá o que seria de todos ali. Essa parte é bem interessante e mostra a confiança que os feiticeiros têm nos poderes do Okotsu, que talvez o plano do Suguru Geto seja justamente separar ele dos outros feiticeiros, ou até mesmo isso seja o trabalho do próprio Sukuna, atrair o Yuta para aquela briga, enquanto o Geto age contra os outros feiticeiros nas sombras. Mei fala que o Sukuna é macaco velho, porque com certeza ele tem um plano para caso algum aluno interfira naquela luta. Talvez o presente da Yorosu, quem sabe? O engraçado é que sempre que chegamos em uma encruzilhada no mangá, eu falo aqui desse presente, mas na minha defesa, ele é como se fosse uma caixa de Pandora, que nada sabemos. Então na teoria, ele poderia resolver qualquer coisa para o lado do Sukuna. Kusakabe chama todos de crianças e diz que eles não sabem o que estão fazendo, enquanto a Mei sorri, dizendo que aquelas condições não são tão desfavoráveis assim como eles pensam, pois se o Gojo vencer, só faltará o Kenjaku para enfrentarem, mas se o Sukuna vencer, ele estará enfraquecido e terá que enfrentar todos eles ali. Kindi diz que Sukuna tem um trunfo com certeza, e que a utilização dele pode depender da interferência deles naquela luta. Yuta pergunta se eles não deveriam provocá-los, se referindo à turma dos vilões, e Kusakabe diz que não, até para eles não mostrarem tudo que tinham logo de cara, sem esquecer que existe um monstro chamado Uraumi, que sequer deu as caras. Kusakabe ainda diz que eles devem ajudar o Gojo com todas as forças, mas sem se tornarem um estorvo para ele. O Yuta fica ainda mais irritado por não poder ajudar, mesmo com suas habilidades. Kishimo se pergunta como os feiticeiros tinham mudado tanto com as eras, mas Hakari não encontra uma resposta para aquela pergunta. Hajime então completa dizendo que isso não importava, pois aquela batalha era do Gojo, que não importa o que aconteça, seria uma desonra para o sensei ver eles interferindo. O que eu entendi dessa última parte é que o Hajime quis dizer que tinha muito em comum com ele, o Gojo, porque eles tinham honra, e isso era bem típico dos feiticeiros de sua época. É por isso que ele questiona o comportamento dos alunos, generalizando o modo como os feiticeiros de hoje geralmente agem. Mas sabe quem não tem honra nenhuma? O Ryumen. E nessa é que esse tipo de gente costuma se dar bem. É como eu falei na análise dos capítulos passados. Se o Sukuna precisar usar uma criança, uma mulher ou qualquer outra coisa para escapar da derrota, ele vai usar, porque ele é assim e não vai mudar. É por isso que a ideia de um parasita tem tanto a ver com ele. Voltando à batalha, o Satoru se defende como pode contra o Mahoraga e a Quimera, mas também ataca a nova besta com Black Flash. Porém, ela se regenera bem rápido, o que é bem estranho. Gojo usa então essa oportunidade para atacar o ponto cego da besta e arranca a parte do Orochi, que ficava atrás dela. Nessa hora, descobrimos que aquele monstro era uma fusão não só da Nui e do Orochi, como também da Madoka, e é por isso que ela conseguiu se regenerar tão rápido. Gojo fala que talvez ainda tenha uma quarta sombra ali fundida naquele bolo, que ele teme ser o tigre, que precisava confirmar isso. Mas qual seria esse Shikigami que nunca vimos e já foi pro saco? Muito provavelmente é a 10ª sombra do Megumi, que nunca vimos e talvez nunca vamos ver, já que ela foi destruída, sabe-se lá quando. E eu falo isso com segurança, pois o fato do Sukuna usar a palavra totalidade no momento da invocação da Quimera, no capítulo passado, significa que pelo menos 3 desses Shikigamis já foram destruídos e incorporados a um novo, que estava vivo, que tanto pode ser o tigre como a Nui. Vale lembrar que antes de invocar a Quimera, o Sukuna usou o seivo para regenerar o seu rosto, e devido ao fato de que a Madoka aparece aqui fundida nesse bolo, isso só pode significar que ele usou o seivo para escapar de algum ataque do Gojo antes, talvez naquela hora em que o sensei estava prestes a destruir o Mahoraga com o vermelho. Por isso, ela se fundiu a Quimera também, já que o Sukuna tinha acabado de se regenerar. Pelo menos, esse é o meu palpite. Já comenta aí embaixo se você pensa diferente. Só que isso é bem interessante, porque talvez o Sukuna conte com a destruição da Quimera para voltar a se curar instantaneamente novamente. Ou pior, poder incorporar todos esses Shikigamis a outros que ele ainda pode usar, como o próprio Mahoraga. Gojo conclui que a Quimera não era o Mahoraga, que por isso ele poderia conseguir destruir aquele monstro com um ataque concentrado. Porém, Mahoraga aparece quebrando seu próximo ataque, e o sensei apenas sorri, como se fizesse
fizesse pouco daquelas bestas. Não é à toa que foi dito no começo do capítulo que até o Itadori daria conta do Mahoraga, o que se mostra verdade aqui pela expressão do Gojo. O problema realmente é a mente por trás dele. A besta quimera chega por trás cercando o Sensei, e ele fala de novo que precisa destruir ela o quanto antes, mesmo que esse seja o desejo do Sukuna. Ryumen imagina que precisa evitar que o Gojo use o roxo a todo custo. O vilão analisa que aquele roxo que levou antes, no início da batalha, tinha 120% de energia concentrada, e mesmo com a distância de alguns quilômetros, os seus braços fortalecidos sofreram danos severos. Portanto, se ele levar o mesmo golpe, a queima-roupa, mesmo que seja apenas com 100% de energia, naquela situação seria GG para ele. Lembrando que aquele golpe inicial do Gojo teve a ajuda não só da Utahime, como também do Guitarrinha, que amplificaram seu poder de ataque. Só que, claro, talvez o Sukuna não saiba disso, e imagine que o Gojo possa usar os seus ataques a mais de 100% de energia sozinho. Sukuna se pergunta quanto tempo o Mahoraga ainda ia fazer ele esperar nas sombras, e que aquilo não era o desejo do Rei das Maldições. Ryumen diz que o Shikigami não era mais de Megumi, mas sim dele, e fala para o monstro mostrar o seu verdadeiro poder. Nessa hora, a roda do Mahoraga gira de novo, e logo depois, o braço direito do Satoru voa sendo cortado de seu corpo, que é bizarro, já que eles não estavam nem próximos. Ainda bem que não estamos no universo de Naruto, porque isso significaria o fim do Satoru. Mas o que diabos aconteceu aqui? Bom, eu vou tentar explicar. Se vimos nos capítulos passados o Sukuna usando o poder de regeneração do cervo e até o jato de água cortante do Max Elefante, sem nem mesmo invocar eles, seria bem possível que o inverso também poderia acontecer, e os Shikigamis também pudessem usar as habilidades do Sukuna. E é uma pena que o Gojo não tenha se atentado a isso, embora isso seja bem roubado. Em outras palavras, o Mahoraga fatiou o braço do Satoru, provavelmente usando a técnica de cortes do Sukuna. Mas quando foi que o Mahoraga se adaptou aos cortes do Ryumen? Bom, lembra quando eles se enfrentaram lá em Shibuya? Pois é, ali ele já poderia ter se adaptado, mas não aconteceu, porque ele só fez isso aqui, por causa da habilidade do Sukuna. Isso só mostra pra gente que a adaptação do Mahoraga realmente não é uma coisa automática que acontece com o tempo, depois de receber um ataque, mas sim algo que é controlado livremente pelo seu usuário. Claro, se ele controlar bem a técnica das 10 sombras, coisa que o Megumi nunca conseguiu. Meu palpite é que no momento em que a roda girou, aqui nesse capítulo, ele se adaptou ao ataque que recebeu do Sukuna lá atrás. E devido à habilidade do Ryumen de controlar os Shikigamis e de como ele pode utilizar suas técnicas sem nem mesmo invocá-los, também aliado ao fato de que o Mugen do Gojo é anulado com o Mahoraga, o monstro conseguiu fazer esse corte de longa distância. Me fala aí se não foi genial essa jogada do Sukuna. É uma jogada roubada? É, mas ele apenas está usando muito bem as cartas que tem. E de novo, por isso era tão importante para ele se apoderar do corpo do Megumi. Agora o céu é o limite para esse cara. Ou melhor, o inferno. Claro que eu posso estar viajando aqui na explicação e talvez ela seja bem mais simples. Por exemplo, não seria coisa do outro mundo se esse corte fosse uma nova habilidade do próprio Mahoraga, pois como sabemos, a principal habilidade dele é se adaptar ao inimigo. Se ele se adaptou ao Mugen do Gojo, algo bem apelão na minha opinião, ele pode muito bem ter se adaptado à distância que os seus cortes com a sua espada de mão eram feitos, para que finalmente ele acertasse o alvo em longa distância. E ao contrário do que o Satoru pensa, eu acho esse tipo de oponente bem chato de enfrentar, porque é uma luta sem fim. Basta a gente lembrar do Apocalipse da DC, que ia se adaptando a qualquer um que lutasse contra ele, até chegar ao ponto onde ninguém mais conseguia vencê-lo. O Garou fazia isso lá em One Punch Man. O próprio Goku de Dragon Ball tem um pouco disso também. E aqui em Jujutsu, eles trouxeram esse conceito com o Mahoraga, que está sendo muito bem usado pelo próprio Sukuna. Com seu poder de regeneração enfraquecido e sem um braço, o Gojo vê o Sukuna finalmente sair das sombras para acabar com ele de vez. Só que o Satoru corre até a Quimera, usando um golpe concentrado do azul no máximo, destruindo o monstro de vez. O capítulo dá a entender que o Gojo focou na Quimera devido ao poder de regeneração do cervo. Só que pelo fato dele ter mencionado a sombra do tigre antes, eu diria que ele estava muito mais preocupado com a habilidade desse monstro desconhecido. Lembrando de novo que a destruição da Quimera não é o fim, pois o Sukuna, que se protege aqui da onda de choque do azul, usando Mahoraga como escudo, pode muito bem incorporar os poderes dela aos outros Shikigamis, ainda vivos, tornando eles ainda mais fortes. O capítulo termina com o Gojo regenerando lentamente o seu braço, com a sua técnica amaldiçoada reversa, e o autor do mangá, o Gege Akutami, já dá um baita spoiler do que veremos no próximo capítulo aqui, que no futuro, 41 segundos depois do Gojo ter lançado esse azul, ele vai lançar o seu poderoso vazio roxo, deixando a sua marca no campo de batalha. Meu palpite é que o Gege Akutami estava vendo a fanda confusa, sem saber se o vazio irrestrito, mencionado no capítulo passado, seria uma nova técnica que ele apresentaria ou não, então ele resolveu logo acabar com essa dúvida. Pelo visto, vai se tratar sim de uma técnica já existente, talvez até uma potência máxima do roxo, quem sabe. Mas se o azul já causou esse estrago todo, imagina só o que o novo ataque vai fazer. Pra mim, o Gojo cansou da brincadeira e vai acabar com tudo já no próximo capítulo, e o Sukuna que se prepare. E se não estava bem claro pra você que o Satoru ia vencer essa luta, agora ficou. Claro que esse poder pode ter algum efeito colateral depois de lançado, e o Sukuna talvez se aproveite disso pra vencer. Só que se um golpe dessa magnitude não vencer o Rei das Maldições, eu não sei mais o que vai vencer. E eu tenho certeza que foi isso que o Gojo pensou agora. Curtiu a análise? Então se inscreve no canal para receber mais vídeos de Jujutsu Kaisen. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!